Cumprimentá-los uma boa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que estou bastante feliz nessa noite em vê-los, em revê-los, em ver pessoas novas, alguns visitantes que nós já temos recebido aqui também. Muito feliz de recebê-los hoje mais uma vez. Feliz em conhecer também os que estão pela primeira vez. Que o Senhor nos abençoe. Ele nos trouxe aqui nesta noite. E Ele já tem nos abençoado, né? Então, que Ele nos abençoe agora na meditação da sua palavra. Amém? Eu quero, antes de mais nada, dar um breve relatório para os irmãos. Nós estivemos essa semana na cidade de Bauru, na 111ª Convenção Batista do Estado de São Paulo. Foi uma semana extremamente abençoada pelo Senhor, com muitos assuntos tratados e resolvidos, outros encaminhados, mas bem encaminhados. Tivemos a eleição da nova diretoria da Convenção Batista do Estado de São Paulo, a eleição da nova diretoria da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Tivemos cultos e preletores inspirados pelo Senhor, nos trazendo a mensagem do Senhor, música muito boa, companhias muito boas de colegas pastores, e foi uma grande bênção que o Senhor nos deu nesta semana. Tivemos também algumas reuniões e cafés e almoço, eu tive particularmente, com o presidente da nossa Associação das Igrejas Batistas de Guarulhos e cidades vizinhas, tratando exatamente de conseguir agendar e encaminhar para isso com o presidente da associação, para a data do nosso concílio examinatório da congregação, para a organização da igreja, e tivemos uma data já previamente agendada para esse exame de concílio. Então, muito bem-vindo, irmão. Nós precisamos nos preparar para isso, orem por isso, cooperem nisso, empenhem-se nisso, dediquem tempo para momentos que vamos precisar estar juntos para essa nova fase que se avizinha na vida da congregação, uma fase tão nova e importante. Estejam atentos à nossa agenda, que vamos usar muito o grupo de WhatsApp da congregação para nos comunicar esses assuntos referentes ao concílio examinatório. Tá bom? O dia que está pré-marcado é dia 30 de novembro. Já está na agenda da convenção, e estamos agora passando só por algumas questões ainda administrativas, mas já temos essa data marcada na agenda. Isso nós conseguimos nessa reunião com o pastor presidente da associação. Que o Senhor nos abençoe. Se você abrir sua Bíblia ou conectar seu aplicativo na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26, você encontrará o texto base da nossa reflexão nesta noite. 1 aos Coríntios 11, 23 a 26. Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim.
Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a iluminação do Teu Espírito Santo diante da Tua palavra que foi aberta e lida nesta hora. Que, ó Deus, o Senhor fale conosco naquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. E o Senhor já tem como propósito para nós, por ter nos trazido até aqui, este lugar, nesta noite. Em nome de Jesus, amém. O que é a ceia do Senhor? É uma ordenança do Senhor Jesus. Na Bíblia há apenas duas ordenanças dadas pelo Senhor à igreja: a ceia e o batismo. A ordenança da ceia, ele é um poderoso recurso de memória, para nos ajudar a recordar, a rememorar o quê? A morte do Senhor. A morte do Senhor por nós e em nosso lugar. Não se trata de um momento de bênção especial que esteja vinculada aos elementos da ceia, o pão e o vinho. Não é nada místico. A Bíblia não ensina que o pão se torna ou se transforma ou se substancia no corpo de Cristo de forma literal. Porque aqui o Senhor não estava falando de forma literal. Eu disse num outro culto, aliás, numa outra aula de EBD, aqui neste lugar, certa vez, que eu creio na Bíblia de forma literal. Por exemplo, eu creio que a arca de Noé foi tal como descrito na Bíblia. Eu creio que o profeta Jonas foi engolido por um grande peixe e depois foi vomitado na praia. Mas nós temos que observar todo o contexto do que está sendo tratado em cada passagem. E aqui, quando Jesus pega um pedaço de pão na sua mão e levanta e mostra aos seus discípulos e diz: tomai, isso é o meu corpo dado por vós, não pode ser literal, porque o corpo de Jesus está ali, íntegro, diante dos discípulos. Então, Jesus está falando de forma simbólica. Não é verdade também que o pão e o vinho em si, os elementos em si, tornam os que dele participam em pessoas melhores. Claro que o ato de participar da ceia do Senhor pode e deve ajudar pessoas nas suas lutas espirituais. Eu creio nisso também. Porque a obediência consciente do que seja esse memorial, essa ordenança do Senhor Jesus, trará mais comunhão do crente com o Senhor. E também mais comunhão da igreja entre os irmãos. Afinal, essa é chamada a mesa da comunhão. E isso é extremamente benéfico para quem dela participa. Nos ajuda, portanto, nas nossas lutas espirituais. Mas não é verdade que a participação da pessoa nesse memorial, na ceia do Senhor, há revista de um poder adicional de forma mística. Todo poder vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo poder emana de Deus, tem em Deus a sua origem. E em nós, Jesus diz claramente o propósito dessa ordenança.
é o de rememorar o seu sacrifício por nós e em nosso lugar. Trazer à memória, recordar, relembrar, tornar a lembrar. Ele diz: fazei isso em memória de mim. A nossa memória, ela é fraca, ela é curta demais. Somos bons em lembrar motivos de reclamação, mas não em lembrar daquilo que Deus já fez por nós, muitas vezes. Muitas vezes não nos damos conta do quanto Ele ainda faz por nós. As coisas simples do nosso dia a dia, tudo isso faz parte do cuidado de Deus na nossa vida. A comida, o respirar, o bater, o pulsar do coração, o sorriso no rosto, a alegria de encontrar amigos, irmãos, o abraço que recebemos e que damos, todas essas coisas são milagres de Deus. Que Deus nos dê uma boa memória e que nós nos lembremos do mais importante: o quanto a nossa vida, a nossa salvação custou para Ele. O que nesse momento nós podemos aprender através da ceia do Senhor, essa ordenança do Senhor? Voltemos às palavras de Jesus mencionadas pelo apóstolo Paulo. Isto é o meu corpo. Ele começa assim. O que isso quer dizer? Primeiro, que esse é um momento para nos lembrarmos da encarnação do Filho de Deus. Lembrarmos de que Deus veio habitar entre nós. Que Deus, que a Bíblia diz que é Espírito, ganhou um corpo físico e se vestiu de carne. Que aquele que era Espírito eterno, absoluto, se revestiu de carne para se tornar semelhante a nós, seres humanos. E também se revestiu da natureza humana. Ele foi um ser humano como nós. É bom que a gente se lembre disso, porque a encarnação do Filho de Deus no mundo nos mostra também o fato de que o ser humano é um composto de espírito, alma e corpo. E às vezes nós cuidamos tão pouco do corpo. É ou não é verdade? Muitas vezes, muitas pessoas até nutrem a ideia acerca do corpo, de que ele seja algo ruim, por ser matéria, por ser carne. O corpo não é algo ruim, absolutamente. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia fala acerca da carne como algo ruim, ela está falando da natureza humana pecaminosa. Ela está falando do pecado. Está falando da tendência humana de se desviar de Deus para viver as paixões da carne, se referindo ao pecado. Mas o corpo é algo bom, é bênção de Deus, e deve ser cuidado com responsabilidade. É pó, nós sabemos, ao pó voltará, mas deve ser cuidado. O problema é que essa dicotomia, essa modalidade de classificação, que divide alma e matéria para dizer que aquilo que é espiritual é bom e aquilo que é visível, a matéria, é ruim. O problema disso é que não vê Deus como criador por detrás de todas as coisas materiais. E não vê o fato de que o Filho de Deus, para se tornar semelhante a nós, veio também em um corpo. Deus criou o corpo algo tão bom, que um dia ele será ressuscitado e glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Não recuperado, mas
transformado, glorificado. Outra questão é que Jesus diz: isto é o meu corpo que é dado por vocês. E ao dizer é dado, ele está falando do sofrimento. Que o seu corpo será pregado numa cruz. O seu sangue será derramado pelo pagamento dos nossos pecados. Ele está falando sobre o alto preço que lhe vai custar o pecado humano. O alto preço é justamente a sua vida. Altíssimo preço. O pecado não exigiu de Deus uma resposta apenas intelectual. Deus não mandou apenas um legislador para trazer a sua lei e os profetas para ensinarem o povo, como se o nosso problema fosse apenas de ignorância. Não. Deus mandou o seu Filho para morrer na cruz por nós. O sofrimento de Jesus está expresso nessas palavras: isso é meu corpo que é dado por vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E diz ainda mais, diz que todas as vezes, como hoje faremos, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, nós anunciamos a sua morte. Não há uma ordenança dada pelo Senhor Jesus para que nós nos lembremos e anunciemos o seu nascimento, algo tão glorioso. Não há uma ordenança expressa dada pelo Senhor Jesus para que nós lembremos da sua ressurreição. A causa da nossa esperança, a ressurreição. Nem para que nós nos lembremos da sua promessa de que ele vai voltar, embora essa promessa esteja aqui presente, mas a ordenança é para que nós nos lembremos que, participando da ceia do Senhor, nós anunciamos a sua morte. Ele veio para isso, para morrer por nós. A morte de Jesus é absolutamente necessária à pregação do Evangelho. Não há evangelho sem cruz, não há evangelho sem a morte de Jesus em nosso favor, não há evangelho que significa boa notícia se Jesus não morreu na cruz em favor da humanidade. Ele morreu a nossa morte, morreu em nosso lugar. João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande anúncio das Escrituras, que desde o início, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 6, conforme nós vimos hoje na IBD, com o advento do pecado no mundo, o Senhor Deus já apontava para um Salvador. Do ventre da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Falando de quem? De Jesus, o nosso Salvador. E de que forma isso aconteceria? Ele viria e morreria na cruz, pagando o preço do nosso pecado e nos religando assim com o Senhor. E é exatamente nessa direção que todo o Velho Testamento também apontava. Todo culto em Israel se centralizava no oferecimento de um sacrifício. O culto no Antigo Testamento se centralizava no sacrifício de um cordeiro, um animal,
com seu sangue sendo derramado, e era nisso que se centralizava o culto. O templo tinha sido construído para colocar exatamente isso em destaque. E cada vez que um israelita, séculos antes de nós, oferecia a Deus um cordeiro em sacrifício pelos seus pecados, ele estava antecipando o dia em que Jesus iria morrer pelos nossos pecados. E quando Jesus vem ao mundo, é exatamente isso que João Batista brada em alta voz àqueles que o ouvem e podem ver Jesus se aproximando do lugar onde estavam. João Batista, que foi enviado por Deus ao mundo com a missão de preparar o caminho do Senhor, nessa hora ele interrompe a sua pregação e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Eis acerca de quem eu venho pregando. Eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Santo, puro e justo é o Filho de Deus, o Deus encarnado, e Ele levará sobre si os nossos pecados, os pecados do seu povo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu imagino com que alegria João Batista deve ter pronunciado essas palavras. Jesus não veio para ensinar, mas veio para morrer. Enquanto viveu, ensinou, e muito. Basta lermos os evangelhos. Curou, revelou o Pai, mas viveu uma vida tão breve, tão curta, porque veio para morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Por mim e por você. O tema dessa 111ª Convenção Batista do Estado de São Paulo, que ocorreu essa semana, o tema foi ensinando a mensagem do reino de Deus. Ensinar, Jesus deixou para nós. Mateus 28:19, na grande comissão, ele mesmo diz as seguintes palavras: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa ordenança, a ceia do Senhor, é, portanto, para nos lembrar disso, de que a morte de Jesus é o grande anúncio da igreja ao mundo. É o grande ensino e a grande mensagem do reino de Deus ao mundo. E muitos se espantam ao ouvir dizer isso, que o sofrimento de Jesus, que culmina na sua morte, é o Evangelho. E alguns se perguntam por que Deus simplesmente não perdoou os homens. Por que Jesus teve que morrer? É que quando se menciona isso, essa ideia, esse tipo de observação, que se faz de certa forma rebatendo, fazendo alguma objeção, censurando, talvez desaprovando aquilo que é ensinado na palavra de Deus, busca-se uma tentativa de trazer Deus aos limites do ser humano. Uma tentativa de igualar Deus aos homens, para poder compreendê-lo, como se isso fosse possível. Como nós consideramos o pecado algo humano, que nós erramos porque somos humanos, então, assim como eu faço para mim mesmo, assim como eu faço aos meus filhos, por que Deus deveria fazer diferente?
Para Deus deveria ser muito simples essa questão da salvação aos homens. Ele simplesmente perdoaria os nossos pecados. E Jesus não precisaria morrer. Mas Deus, que é o grande e supremo Criador de todas as coisas, absoluto em graça e poder, tem criado todas as coisas de acordo com a sua mente, e não com a nossa mente. De acordo com a natureza do seu ser, que a Bíblia diz que é santo, santo e santo, conforme ele se revelou a Ezequiel. E diante desse Deus que é santo, 3 vezes santo, todo pecado merece uma justa condenação. Porque Deus não compactua jamais com o pecado. Mas porque tanto amou o mundo, a humanidade, essa condenação ele mesmo assumiu e levou sobre si na pessoa do seu Filho. E isso tem a ver com a doutrina da Trindade, assunto para um outro dia. Era, portanto, necessário que Jesus morresse na cruz, diz a Bíblia, para que Deus fosse coerente com a sua natureza, justo e também justificador de todo aquele que peca. Justo porque condenou o pecado, e justificador porque através da morte de Jesus em nosso lugar, Deus atribui a cada um de nós a justiça do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Terceira coisa que aprendemos através da ceia do Senhor. Essa ordenança também expressa uma outra grande doutrina, que é a doutrina de que Jesus um dia vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma doutrina que anuncia que a obra de Deus está em andamento. E que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, numa época em que 2 dispensações estão convivendo paralelamente no tempo. Uma, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A gente lê os jornais, a história da humanidade no mundo todo e percebe o que acontece no meio das famílias, o sofrimento, a dor. E quando as pessoas, porventura, venham indagar qual a razão de tudo isso, o que há por trás desse sofrimento todo, essa dor, de toda essa incapacidade humana de ser feliz e viver uma vida plena e satisfeita por si mesmo, a única resposta para essa indagação é aquela que a Bíblia nos oferece, que há, sim, de fato, o pecado no mundo. E muitos dizem que não. Que há uma natureza pecaminosa no homem, em que o inimigo se vale dessa natureza para estabelecer seu domínio nos corações. E aquelas coisas que deveriam ser fáceis para nós, como, por exemplo, obedecer a Deus, se tornam extremamente difíceis. E muitas vezes até impossíveis. Por que, pastor, você diz que deveriam ser uma obra, que Deus deveria ser fácil obedecer a Deus? Porque os mandamentos de Deus não são pesados. Sabe o que Ele quer? Deus quer que amemos. Amemos o próximo como a nós mesmos e a Ele sobre todas as coisas. Em outras palavras, Deus quer que amemos. Religião é uma coisa que nem deveria existir. E não conseguimos amar como deveríamos amar. Porque somos pessoas egoístas. Isso nos impede de ser, por exemplo, bons maridos, como deveríamos ser. O egoísmo nos impede de ser boas esposas, como deveríamos ser.
bons filhos. O egoísmo nos impede de ser os pais que deveríamos ser, os empregados, funcionários que deveríamos ser, os patrões que deveríamos ser, porque somos pessoas incapazes de fazer o bem de forma amorosa. Mas Deus amoroso que não desiste de nós. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos enviou o seu Filho, que tem estabelecido aqui na terra, na nossa história, na nossa era presente, desde já, no nosso hoje, no nosso presente, tem estabelecido o seu reino. E as pessoas agora são convidadas por Jesus e pelos seus discípulos a tomar e comer o pão e beber do vinho. Essa maravilhosa mesa da comunhão, que é uma nova aliança, um novo pacto que ele estabeleceu com todos que nele creem para a salvação. E por isso ele convida. O evangelho não é apenas um anúncio, mas também é um oferecimento, é um convite para participarmos das bênçãos de Deus, que começa aqui na terra e que perdurarão eternamente nos céus quando ele voltar. Façam isso até que ele venha. Eu estava pensando, quando estava meditando na palavra do Senhor, quem não gosta de rever álbuns de fotografias? Todos nós gostamos. Eu creio que todos nós, sem distinção. É muito bom, de vez em quando, nos determos um pouco mais demoradamente diante de um álbum de fotografias. Pais que têm, por exemplo, seus filhos morando no exterior ou morando longe, que não podem com facilidade se ver constantemente, muitas vezes se pegam olhando para as fotos do filho, da filha. Afinal, é o que está tendo para hoje, já que está tão longe. Revendo o álbum de quando estavam juntos, e isso é muito bom, mas no momento em que eles podem se encontrar pessoalmente, não há mais interesse nas fotos. Por quê? Porque estão se vendo pessoalmente, face a face, ao vivo. Estão percebendo as expressões, os sorrisos, aquela comunicação não verbal, mas expressa nas faces. É muito melhor. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, como a sua palavra diz, relembrando o Senhor entre nós, falando conosco, mas só enquanto ele não vem. A celebração é até que ele venha, mas quando ele vier, não precisaremos mais nos lembrar disso. Nós estaremos face a face com ele e celebraremos nesse dia a santa ceia do Senhor, todos juntos, num grande banquete no reino de Deus. E a Bíblia diz que esse é o dia em que teremos um novo corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Ressuscitado, glorificado, para os que estiverem dormidos no Senhor, e transformado para aqueles que ainda estiverem vivos quando ele voltar. Mas em ambos os casos, um novo corpo que atenderá o convite glorioso de Deus para um grande e glorioso banquete. Louvado seja o nome do Senhor. Para uma grande festa. Que alegria será. Jesus, quando ia morrer, sabia que estava se aproximando o dia em que ele morreria. Ao se despedir dos seus discípulos e seus amigos, ele transmite uma palavra de alegria, mesmo em meio à tristeza temporária. Ele diz com muito amor, ternura e afeto, isso está em João 16, verso 22, vocês agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez nos veremos,
Louvado seja o nome do Senhor. E o coração de vocês se alegrará, e a vossa alegria será eterna, ninguém vos lá tirará. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vocês se entristecem por um pouco, mas eu voltarei, e aí a vossa alegria será eterna. Grande e maravilhoso é o nosso Deus, que nos alegra em todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, nesta hora, com o coração derramado diante do Senhor, te dizer muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, que mais uma vez veio aos nossos corações. Ó Pai, que nós saímos daqui, deste lugar, decididos a anunciar o teu evangelho, a mensagem do teu reino, o evangelho de Jesus com as nossas vidas, ó Deus, com os nossos afazeres diários, que nós anunciemos, ó Deus, o teu evangelho nas nossas decisões do dia a dia, com o nosso testemunho em todo momento, com o nosso abraço, com o nosso sorriso, e, se necessário, até, ó Deus, com palavras. Pai, mas que nós anunciemos o teu evangelho, que nós ensinemos ao mundo, ó Deus, a mensagem do reino de Deus, um reino de amor, um reino de amigos, e a mensagem do Senhor Jesus, que veio a este mundo para morrer por nós e nos religar novamente com o Senhor, Deus, nosso Criador. Pai, nos ajude a ser mensageiros do teu reino neste mundo, em nome de Jesus. Amém.